Neste vídeo, um texto do pastor Walter Martins, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em março de 1986, discorrendo sobre as testemunhas de Jeová e a ressurreição de Cristo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As Testemunhas de Jeová é uma organização oficial. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados tem, através de sua história, negado a ressurreição corporal de Cristo e mantido a posição de que sua ressurreição foi como a de um espírito glorificado. Leiamos aqui algumas declarações da Sociedade Torre de Vigia. Assim, o Rei Cristo Jesus foi morto na carne e ressuscitado como invisível criatura espiritual. Então, o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos o seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Mais adiante, a Torre de Vigia afirma: mas visto que foi possível o apóstolo Tomé colocar sua mão no orifício ao lado de Jesus, não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca? Não, pois Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado. A fim de convencer Tomé sobre quem ele era, Jesus usou um corpo com marcas de ferimentos. A fim de entendermos o ensino verdadeiro sobre a ressurreição, é necessário verificarmos rapidamente a posição bíblica, que está consideravelmente em desacordo com a crença das Testemunhas de Jeová. A ressurreição de Cristo é literalmente a rocha histórica sobre a qual a fé cristã se apoia. O apóstolo Paulo diz que, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. Paulo declara ainda: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanecemos ainda em nossos pecados. Devemos considerar também o seguinte ponto: cada versículo da Bíblia, que trata da ressurreição de Jesus em particular, refere-se exclusivamente ao corpo humano, isto é, a uma ressurreição corpórea, nunca a uma ressurreição espiritual ou do espírito. De fato, a palavra ressurreição não se refere nunca à alma ou ao espírito do homem. É fácil constatar isso consultando-se o original grego e hebraico. Além disso, Jesus profetizou especificamente que a ressurreição seria corpórea, isto é, na forma do corpo que até então possuía. Quando Jesus estava falando para os judeus céticos, como registrado em João 2,19, ele disse: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Porém, se referiu ao santuário do seu corpo. A palavra grega soma é traduzida corpo através de todo o Novo Testamento. Isto mostra que Cristo estava se referindo à sua própria forma física, portanto, a uma ressurreição corpórea. 2 referências clássicas do Novo Testamento confirmam a profecia de Jesus sobre a ressurreição corporal, o capítulo 20 de João e o capítulo 24 de Lucas. E João 20, 27, quando Jesus apareceu ao incrédulo Tomé, a evidência de que ressuscitara fisicamente e não espiritualmente está em suas próprias palavras: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e ponha-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Em Lucas 24, do 36 ao 43, vemos como as palavras de Jesus refutam a ideia da ressurreição do Espírito defendida pelas Testemunhas de Jeová. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse:
por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ora, não somente tinha Jesus carne e osso, mas mostrou-lhes também as mesmas mãos e pés que haviam sofrido as feridas do Calvário. O fato dele ter comido peixe assado e favo de mel atesta que Jesus não era espírito, como as testemunhas de Jeová proclamam. Vemos mais adiante que as palavras de Jesus, sou eu mesmo, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho, versículo 39, foram ditas, segundo os versículos 37 e 38, por causa dos discípulos que pensavam ser ele um espírito. Porém, Jesus reprovou tal pensamento, oferecendo seu corpo como evidência real, versículos 49 e 40. Algumas vezes, as testemunhas de Jeová procuram explicar essas aparições de Jesus, afirmando que ele tinha um corpo espiritual ou dizendo que Cristo simplesmente adquiriu formas diferentes para encorajar seus discípulos. E isto, segundo afirmam, explica o fato de aqueles que o conheciam muito bem, quando ele estava ainda com vida, não haverem reconhecido após a ressurreição. João 20, do 11 ao 16, Lucas 24, do 15 ao 30. As testemunhas de Jeová afirmam também que 1 Pedro 3,18 se refere à ressurreição de Cristo e que a expressão vivificado em espírito confirma sua teoria. Mas aqui eles cometem outro erro. Enquanto é verdade que Paulo fala de um corpo espiritual, ele refere-se, todavia, a um corpo em grego, soma. Além disso, nós já vimos publicamente como Cristo possuía carne e ossos, Lucas 24 e 39. Um corpo espiritual, portanto, não é um espírito como as testemunhas de Jeová afirmam, e sim uma forma física imortal e glorificada que possui certas características ou atributos espirituais, isto é, a habilidade de atravessar portas fechadas ou simplesmente desaparecer. João 20, do 19 ao 26, Lucas 24 e 31. Também é falso o argumento das testemunhas de Jeová de que o fato de Maria Madalena e os discípulos não terem reconhecido Jesus entre as ocasiões prova que Cristo assumiu corpos materializados além daquele que foi erguido na cruz. Em Lucas 24 e 16, vemos que os discípulos, quando encontraram Jesus, seus olhos estavam cerrados para que não reconhecessem a Cristo, sendo este um ato direto de sua vontade. Quando Jesus terminou sua explicação, permitiu-lhes perceber quem era realmente. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Lucas 24 e 31. Finalmente, 1 de Pedro 13,18, ao invés de provar que Jesus ressuscitou espiritualmente, como as testemunhas de Jeová insistem em afirmar, apenas atesta que ele ressuscitou através ou pelo Espírito Santo, como Paulo nos declara em Romanos 8 e 11. Assim, as principais objeções expressadas pelas testemunhas de Jeová contra a ressurreição física de Jesus são totalmente refutadas pela própria Escritura Sagrada e não representam de modo algum uma ameaça à doutrina cristã histórica da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia nos dá suficientes esclarecimentos sobre a ressurreição de Jesus, como já temos observado, e em nenhum lugar ela apoia a teoria das testemunhas de Jeová sobre uma ressurreição do Espírito. Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai,
porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 38 e 39. O verdadeiro ensino a respeito da ressurreição de Cristo determina em verdade o destino eterno de uma pessoa, 1 Coríntios 15, do 14 ao 17, porque se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10 e 9. Walter Martins, 1986. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.